Olá pessoal, aqui é o Ronaldo Siliveri do portal Italiano Fácil. Nesse vídeo, é um vídeo curtinho que eu quero dar uma dica muito importante, principalmente para quem está começando a estudar italiano ou qualquer outro idioma. Na verdade, essa dica me ajudou com vários outros idiomas e é uma prática que não requer muito esforço. Essa é uma coisa interessante, a dica que eu vou dar hoje ela é uma prática que não requer, quando a gente fala estudo, vem aquela coisa pejorativa, né? Tem que estudar, tem que ficar parado lendo. E na verdade não, essa técnica ela é muito empregada pelos meus alunos, né, que estão começando a aprender italiano. Uma dúvida que muita gente tem quando começa a aprender, principalmente as estruturas básicas, as pessoas querem saber quando é que eu vou ter mais vocabulário? Eu gostaria de falar mais, mas eu não tenho vocabulário suficiente. Eu gostaria de me expressar de outra maneira, mas eu ainda não tenho como, não tenho vocabulário apropriado. E obviamente é muito comum esse tipo de dúvida, mas para tranquilizar quem estiver começando agora, é extremamente natural nos primeiros meses de estudo a gente ter uma dificuldade com o vocabulário. Então se você não sabe muitas palavras em italiano, não se preocupe. Tá? A gente já tem a vantagem de que o italiano é uma língua muito parecida com o português, mas se você ainda não sabe muitas palavras, se você está preocupado em se expressar e não tem ainda muito vocabulário, não se preocupe, isso é extremamente natural. Mas hoje eu vou te dar uma dica que com certeza vai te ajudar a adquirir mais vocabulário de uma forma natural, tá? E não decorando, memorizando. Eu já falei em outros vídeos, decorar a lista de palavras, decorar a lista de verbos, isso não ajuda ninguém a aprender. Você vai decorar a palavra, você vai decorar o verbo e lá na frente você vai esquecer. Tá? Eu já vi vários alunos chegar para mim e falar, como é que é aquela palavra que a gente viu? Né? Então se for uma semana atrás, provavelmente você já vai esquecer. Então não tenta memorizar. Tá? Então, se você quer aprender a memorizar palavras de uma forma mais rápida e realmente aprender essa palavra, tá? Tem uma técnica que é muito interessante. Esse é um dicionário que eu gosto bastante, que eu adquiri na Itália. Ele é um dicionário inglês e italiano. Tá? Então, italiano e inglês, os dois. Então, na verdade, não importa o dicionário que você vai utilizar. Pode ser um dicionário português e italiano. Mas é muito importante você saber que a gente só vai utilizar a parte que seja em italiano. Tá? Então se você tiver, por exemplo, um dicionário português, italiano, italiano e inglês, a gente só vai utilizar para essa técnica a parte do italiano-português. Tá? Ou no caso aqui, italiano-inglês. Como é que funciona essa técnica? Você vai pegar o seu dicionário e aí você decide, né? Pode ser uma vez por dia, pode ser 5 vezes por semana, pode ser, enfim, tá? Você define aí. Tá? Eu geralmente aconselho as pessoas a fazerem 5 vezes por semana, de segunda a sexta. Então, geralmente sábado e domingo o pessoal não gosta muito de estar pegando material, então de segunda a sexta eu acho que é uma frequência bem legal, você vai aprender 5 palavras novas por semana. Tá? Em um mês isso corresponde ao quê? 20, 25 palavras. Então se você tem o seu dicionário, você vai na parte onde as palavras estão em italiano e você vai abrir de maneira aleatória, tá? A gente fala de maneira randômica. Você vai abrir o seu dicionário em qualquer página daquela parte italiano, português ou italiano, inglês, seja lá qual idioma for. E aí você vai ter a palavra em italiano, tá? E aí digamos que você tem aqui palla. Aí eu peguei uma palavra palla aqui. E aí eu pego essa palavra e vejo a ideia dela. Se você tiver um dicionário italiano, melhor ainda. Mas digamos que você tenha esse dicionário aqui, que é italiano e inglês. Então vai estar palla, que é em italiano. E a palavra em inglês é ball. Tá? Então, palla, aí eu já sei a ideia da palavra. Se eu não sei, eu posso recorrer ao Google Imagens também, não o tradutor. Tá? O Google Imagens. E aí você vai ver lá a fotinho da palla. E aí você pode utilizar essa palavra. O que você vai fazer com ela? Você abriu o dicionário, pegou a palavra, sabe o que ela significa e aí você vai fazer o quê? Você vai montar 3 frases com essa palavra. Então, se for palla, por exemplo, você pode falar la palla è bella, ou você pode falar, sei lá, la palla è gialla, la palla è bianca, la palla è grande. E você faz 3 frases com essa palavra e aí você vai ver que você realmente vai consolidar ela. Tá? No final da semana você vai lembrar sem dúvida nenhuma das 5 palavras que você procurou. Tá? E não simplesmente decorar a palavra. Então não adianta você pegar uma lista de vocabulário e sair decorando. É importante que você pratique com a palavra. Então você pega o dicionário, abre randomicamente, abre aleatoriamente numa página e pega a primeira palavra lá. Tá?
e aí você faz 3 frases com essa palavra. Com certeza você vai adquirir muito mais vocabulário e conseguir aí consolidar o conteúdo e aprender as palavras realmente. Então, gostaram da dica? Então eu espero que você esteja utilizando o seu dicionário agora para começar a aplicar ela e conhecer mais palavras em italiano. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero você até o próximo vídeo. Ronaldo Siliveri. Um saluto.